Convido os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Jó, capítulo 36. Livro de Jó, capítulo 36, a partir do versículo 5 até o 15. Nós vamos ler esse texto e é o texto que nós vamos fazer a principal reflexão nessa noite, mas até chegarmos no estudo relativamente do texto, vou passar um pouco por todo o livro, de modo que aqueles que não se lembrem ou não conhecem a história possam ter uma visão geral e até chegarmos nesse momento do capítulo 36. Mas o texto para reflexão, então, é em Jó 36, de 5 a 15. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis, no trono, os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Amém. Pensando desde o início do livro, a história de Jó certamente poderia ser utilizada para a gravação de um filme. Um drama recheado de reviravoltas, suspense, acusações, intrigas, podemos até dizer, compaixão e outras situações características da vida humana. O livro de Jó, logo no primeiro versículo, apresenta esse personagem como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Características importantes sobre o caráter de Jó, mostrando que era alguém que vivia de modo digno, tanto diante dos homens como diante de Deus. Também é descrito algo sobre a sua família, posses e servos, revelando que este homem era o maior de todos os do Oriente, conforme os versículos 2 e 3, lá do primeiro capítulo. É interessante que a gente prepara as coisas, com bastante antecedência. E o pastor Osmar, até no domingo no culto, ele comentou sobre devocionais, sobre um devocional que é bem contrário às Escrituras. E eu comentei com a Glaucia que eu todo dia procuro fazer um devocional em casa lá, que é dos puritanos. É bem diferente, bem coerente com as Escrituras. E justamente no devocional de hoje, era sobre Jó, falando sobre a integridade de Jó. E na reflexão, na reunião de oração, o presbítero Márcio falando sobre o capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2, que fala justamente como deve ser a nossa vida, como a gente deve viver diante de Deus. No devocional que estava fazendo hoje de manhã, ele falava especificamente sobre a integridade de Jó. Que quando nós somos pessoas íntegras, no caso Jó, o inimigo ele não consegue intervir, por mais que ele
tem acesso, Deus permita o acesso à vida das pessoas, ele não consegue prejudicar aquele que é íntegro diante de Deus. Então, a gente vê nas características de Jó, né? Íntegro e reto, até para reforçar essa característica dele, né? Temente a Deus, que se desviava do mal. Então, é um personagem que é muito interessante para nós termos como exemplo na Bíblia, né? Continuando aqui a contextualização do livro, né? Jó tinha uma bela e grande família, esposa, 7 filhos, 3 filhas, e zelava pela união da família, bem como em mantê-los santos diante de Deus, conforme o registro nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo. A partir do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10, há uma descrição interessante de 2 reuniões celestiais, onde inclusive Satanás se apresenta diante do Senhor. No primeiro diálogo entre eles, Deus apresenta o seu servo Jó com as mesmas características descritas no primeiro versículo, que nós acabamos de repetir aqui. E Deus complementa, lá no versículo 8 do capítulo 1. E ninguém há na terra semelhante a ele. Então nós vemos que era realmente uma pessoa que tinha uma vida diante de Deus, diante da sociedade, digna de ser olhada e ser usada como exemplo. Mas nesse momento, Satanás, como acusador que é, começa o seu trabalho, respondendo a Deus e indicando que Jó só vivia dessa forma porque Deus abençoava demais a Jó. E que se Jó não tivesse tantas bênçãos, ele não viveria dessa mesma forma. E ele quer, com isso, tocar na vida de Jó. Então, por isso que eu falei que poderia ser um filme, né, para os cinemas de hoje. Porque aí acontece a primeira reviravolta na vida de Jó. Nos versículos seguintes, do 13 ao 19, há o registro de que em apenas um dia, Jó teve todos os seus bois e jumentas roubados pelos sabeus, ovelhas e servos morreram consumidos pelo fogo vindo dos céus, e a morte de todos os seus filhos no desabamento da casa em que estavam reunidos. Em cada uma das 3 situações, apenas um dos servos que estava em cada local conseguiu escapar para trazer essas novas, tristes novas a Jó. E mesmo assim ele adora ao Senhor, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 21 do primeiro capítulo. O capítulo 2 traz a segunda reunião celestial. E Deus, mais uma vez, conversando com Satanás, Deus fala: embora você me incitou contra Jó, ele continua mantendo firme a sua integridade. E Satanás ele não está satisfeito em saber que com o que aconteceu, ele queria tocar no próprio Jó. E Deus permite, mas desde que não tirasse a vida de Jó. Então Jó ele é atacado por tumores que vão desde a planta do pé até o alto da cabeça. E mesmo assim ele se mantém firme. Ele se humilha, sentado em cinza e com um caco para raspar as feridas. Só que aí começa já as intrigas, as acusações. A sua própria esposa, talvez não aguentando mais ver aquele sofrimento dele, diz para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Está escrito ali no capítulo 2. E ele fala que ela é louca. Como poderia fazer isso diante de Deus? Se ele estava recebendo tanto o bem de Deus, deveria também estar pronto para receber o mal. Aí na sequência do texto aqui, ainda no capítulo 2, nós temos um registro de compaixão. Seria dos amigos de Jó, que quando ouviram a situação em que ele se encontrava, eles resolveram ir até Jó, se condoer
e consolá-lo nesse momento. Só que a palavra de Deus diz que mesmo de longe, quando eles avistaram Jó, eles já ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou seu manto e lançava o pó sobre a cabeça, porque Jó estava irreconhecível. De longe já não dava para reconhecer a Jó. Eles chegaram até ele, se sentaram com ele na terra. Por 7 dias, 7 noites, ficaram uma semana juntos lá, sem dizer palavra nenhuma. Porque era muito difícil, muito dolorido o que Jó estava passando. E então a gente vê várias situações que dariam um belo filme, se a gente fosse pensar, né? Tanto coisas boas como coisas ruins, uma história repleta de várias situações. Abrindo um parênteses aqui, falando um pouco sobre o período em que Jó viveu, os 3 amigos dele, curiosamente, pelo menos 2, a gente tem certeza pelo relato bíblico, que são descendentes de Abraão. Elifaz, o temanita, filho de Esaú, neto de Abraão. Está escrito lá em Gênesis 36:10, 1 Crônicas 1:36, mesmo em Jeremias 49:7 fala sobre Temã. Bildade é descendente de Sua, neto de Abraão com Quetura, uma outra esposa que Abraão teve. Está escrito lá em Gênesis 25:2, 1 Crônicas 1:32. Zofar, o Naamatita, aqui, exatamente, olhando para a Bíblia toda, a gente não encontra nenhum outro lugar registrado sobre Naamatita, ou algum nome relacionado aqui. Mas a gente encontra sobre os Naamanitas. Então, eu não encontrei nada falando que pode ser um erro, né, dos escribas ali quando foi feito o livro de Jó. Mas, também, se for Naamatita, né, é descendente de Benjamim, que é bisneto de Abraão. Então, tudo indica que todos ali vinham da descendência de Abraão. Então, mostrando que Jó viveu um pouquinho depois ali dos patriarcas, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Voltando aqui para os fatos do que a gente está falando um pouquinho sobre a contextualização do livro aqui, após 7 dias em silêncio, junto com os amigos, Jó inicia suas falas. Ele primeiramente amaldiçoa o dia em que nasceu, e depois estão registrados vários diálogos, várias conversas entre ele com os seus amigos ali. Nesses diálogos, eles buscam compreender a situação vivida por Jó. Como essa situação vivida por Jó pode ser harmonizada com a justiça, a bondade e a soberania de Deus. Eles buscam nos limites da sabedoria que eles tinham conhecimento, a sabedoria humana, encontrar explicações. Desde o capítulo 4 até o capítulo 26, estão registradas todas essas conversas. E em vários momentos, eles mesmos exaltam os atributos de Deus: bondade, justiça, soberania, sabedoria, poder. Mas também fazem várias repreensões a Jó, acusando de que ele estivesse vivendo em pecado e por isso estivesse naquela condição, como também repreensões de Jó para com eles pela forma que eles estavam falando e o questionando. O Jó responde essas acusações, né, com lamentos a Deus, pedindo a Deus compaixão e também para que pudesse ser ouvido por Deus, para que Deus pudesse ouvi-lo. Do capítulo 27 ao 31, onde estão registradas as últimas falas de Jó, quando os amigos já estão meio que não tendo mais argumentos para falar com Jó, o Jó afirma sua integridade e não dá razão aos amigos, e reforça, né, que ele não dá razão aos amigos por as suas colocações. Jó fala sobre o destino dos perversos, sobre os limites da sabedoria humana que eles tanto estavam ali discutindo, pois só em Deus, só no Senhor, há a verdadeira sabedoria.
com os amigos já quietos há algum tempo, Jó relembra o seu estado feliz, lamenta, né, a situação em que ele caiu, mas reafirma a sua integridade, em alguns momentos buscando ser mais justo do que o próprio Deus, conforme está descrito no capítulo 31, versículo 35. Lá no versículo 35, Jó diz assim: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Então Jó praticamente ele está se colocando, sendo mais justo do que Deus. E aí, enfim, no final do capítulo 31, está escrito: fim das palavras de Jó. Jó então se cala. Nesse momento, aparece um quarto amigo, que até então não tinha sido citado. Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, também descendente de Abraão. Ele é descendente de Naor, irmão de Abraão. Então, seria aí da linhagem de sobrinho de Abraão, né? Seguindo ali, conforme Gênesis 22, 20 e 21. Só que ele era mais jovem que os demais, então ele aguardou todos falarem tudo o que pensavam e ficou em silêncio. Mas apesar de ser mais jovem, é nas palavras de Eliú que nós vemos muitos ensinos também. Ele, vendo que já não havia mais resposta na boca dos outros 3 amigos, a sua ira se acendeu e ele começou a falar. Normalmente, pelo menos eu mesmo não me lembro de ter ouvido nenhum estudo sobre Eliú. E não se fala muito sobre ele, sempre são citados os outros 3 amigos. Mas nas palavras dele nós temos muitas coisas a aprender, né? E o seu discurso está registrado dos capítulos 32 até o 37. E dentre essas palavras de Eliú é o texto que nós lemos no início, capítulo 36, dos 5 a 15, que é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nesse texto, Eliú rebate as falas de Jó quanto à prosperidade dos perversos e quanto ao sofrimento dos justos, apontando, resumidamente aqui, como título eu coloquei, para a grandeza de Deus. Poderíamos dizer também a soberania de Deus, mas eu coloquei como grandeza de Deus aqui como sendo o título, né, da nossa reflexão nessa noite aqui. E então, em primeiro lugar, uma característica da grandeza de Deus que nós vemos nesse texto, podemos aprender nas falas de Eliú, é quanto à sabedoria de Deus. No versículo 5 do capítulo 36, está descrito assim: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Compreensão aqui a gente podendo entender como essa questão da sabedoria mesmo, né? Na tradução Almeida, edição contemporânea, está escrito assim: Deus é muito poderoso, mas a ninguém despreza. Ele é poderoso e firme no seu propósito. Então, mostrando que Deus ele é firme, que ele não muda nos seus propósitos, mas ao mesmo tempo, né, revelando esse propósito como sendo sabedoria. Eliú afirma sobre a sabedoria e a força de Deus, relembrando ao próprio Jó o que ele mesmo já tinha afirmado antes. Então, vamos olhar para outros versículos agora do livro que reforçam isso dentro dessas conversas que Jó teve com os amigos. Lá no capítulo 12, versículo 13, primeiramente. No capítulo 2, é Jó defendendo-se das acusações dos amigos. E no versículo 13, um pouquinho antes, né, ele está falando sobre o Senhor. No 12 ele fala: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho
e o entendimento. Então, o próprio Jó já tinha falado antes que a sabedoria está em Deus. Mas mesmo assim, ali nos capítulos anteriores, naquelas últimas falas dele, ele acaba se colocando meio que como sendo mais justo do que Deus. E por isso Eliú, no capítulo 36, rebate algumas dessas afirmações de Jó, mostrando inclusive o que o próprio Jó mesmo já tinha falado. Também no capítulo 12 ainda, o versículo 16, ainda palavras do próprio Jó, ele diz assim: com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Então Jó, ele conhecia e sabia que a sabedoria verdadeira se encontra só em Deus e não na sabedoria humana, que é limitada. O próprio Eliú também vai repetir isso sobre a sabedoria de Deus um pouco mais para frente, no capítulo 37. O capítulo 37 também tem uma afirmação interessante de Eliú, no versículo 23. Ele diz assim: ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Aqui o poder, como está lá no capítulo 36, versículo 5, associado com a sabedoria, com o conhecimento de Deus. Outras passagens da Escritura reforçam esse ponto de o quanto Deus é grande em sua sabedoria. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, um texto bastante conhecido e muito belo quanto à sabedoria de Deus. Romanos 11, os versículos 33 e 34, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Mostrando que a sabedoria de Deus é muito grande, é acima de qualquer sabedoria humana, por mais sábio que os homens sejam, por mais sábio que Salomão foi, não chega nem aos pés do que a sabedoria de Deus, mostrando o quanto Deus é grande em sabedoria. E ainda, nos escritos de Paulo também, a Timóteo, no capítulo 1, o versículo, 1 Timóteo 6, primeira carta, né? Timóteo 6, 16. Então, em 1 Timóteo 6, 16, está escrito, aqui no caso, falando sobre Jesus Cristo, mas o Deus Trino, né? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Mais uma vez mostrando que o Senhor, ele é inigualável e a sabedoria dele está acima de todos, de todo e qualquer conhecimento humano. Uma segunda característica da grandeza de Deus que nós podemos aprender lá no texto de Jó está no versículo 6. Jó 36, 6. O texto diz assim: não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Aqui o termo usado para justiça está relacionado com o sentido de bondade, cuidado de Deus para com aqueles que se achegam a Ele. Por isso que na parte B do versículo ele fala, não faz
mas faz justiça aos aflitos, mostrando que Deus ele cuida, ele é bom para com aqueles que se achegam a ele. Olhando também para os versículos dos capítulos anteriores, nas discussões de Jó com seus amigos, o próprio Elifaz tinha também já falado sobre esse cuidado de Deus para com o necessitado. No capítulo 5 de Jó, o versículo 15. Quando eles acusavam a Jó, por estar vivendo em pecado, ele faz esse comentário. No capítulo 5, versículo 15, ele faz o seguinte: porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Aqui, então, ele estava dizendo de como Jó estava vivendo de modo, na visão deles, em desacordo com a vontade de Deus, e que Jó deveria buscar a Deus, porque Deus ele acode ao necessitado, ele salva o necessitado da mão do poderoso. E também no Salmo número 35, é um texto que eu anotei aqui, Salmo 35, versículo 10, é um salmo de Davi, louvando a Deus pelo seu cuidado para com os seus. O versículo 10 diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. Desculpa, irmãos, eu li o 33 aqui. É o 35:10, eu que li errado. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Mostrando que Deus ele cuida de todo aquele que o busca, que se achega a ele, chamado por aflito ou aqui necessitado, como no Salmo. Então nós vemos que Deus é que é poderoso e bondoso para cuidar de todos aqueles que se achegam a ele. E ali Elifaz falava para Jó, e o próprio Jó, em vários momentos, clamando a Deus para que o ouvisse e se voltasse para ele. Uma terceira característica da grandeza de Deus está nos versículos seguintes do capítulo 36. Os versículos de 7 ao 9. Eu estou indo na sequência aqui, irmãos, mas se alguém quiser fazer alguma colocação ou alguma pergunta, fique à vontade. Se estiver falando muito rápido, fiquem à vontade para comentar. Então, uma terceira característica da grandeza de Deus está nos versículos no capítulo 36, dos versículos 7 ao 9. Diz assim: dos justos não tira os olhos, antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Esses versículos mostram que Deus é justo. Aos justos, estou falando sobre a justiça de Deus, aos justos, aqueles que temem ao Senhor, ele os guarda e exalta, como está descrito no início do versículo 7. Aos que se afastam de Deus e se rebelam contra ele, estando presos no seu próprio modo de viver, Deus lhes faz ver as suas obras e transgressões, e além disso revela-lhes que são maus no próprio coração e que se houveram com soberba, como diz no versículo aqui. Então, no versículo 8 e 9, ele está falando daqueles que se afastam de Deus. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões que se houveram com soberbas. Ou mesmo aqueles que são
justos, mas por algum momento se afastaram de Deus, né? Deus mostra onde tem falhado, onde tem vivido com soberba, para que se voltem ao Senhor. Outras passagens das Escrituras que eu anotei aqui, que reforçam essa característica dessa virtude e grandeza de Deus em sua justiça. Todas as passagens nos Salmos, irmãos. O Salmo 33, primeiramente. Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Mostrando aqui, leu 19 também, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Mostrando esse cuidado e justiça de Deus para aqueles que se achegam a Ele, para aqueles que o temem e esperam na sua misericórdia. Capítulo 34, logo na sequência aí, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mais uma vez mostrando, né, esse cuidado de Deus para todos aqueles que se achegam a Ele. Nós sabemos lá pelo Novo Testamento, né, que somos justificados por meio de Cristo Jesus. Então, todo aquele que se achega a Deus por meio de Cristo, o Senhor ouve e Ele atende, ouve o seu clamor. O Salmo 113 também. Salmo 113, versículo 8. Vou ler a partir do 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Mostrando que é Deus quem tira o necessitado da situação que ele está. É Deus que pode o suster e, por conta da sua justiça, né, aqueles que o temem. Então, nós vemos que tanto aqueles que buscam a Deus são acolhidos, o Senhor cuida, como aqueles que se afastam de Deus são repreendidos. E tem um salmo também para a gente olhar em relação a isso, o Salmo 107, os versículos 10 ao 12, reforçam a mensagem ali de Eliú nos versículos 8 e 9 do capítulo 36. Então, o Salmo 107, do 10 ao 12, para reforçar sobre esse ponto. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu com trabalhos do coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Então aqui nós podemos ver as duas situações. Aqueles que viviam distantes de Deus, contrários à palavra de Deus, mas que se não voltaram para o Senhor, vão sofrer as consequências da justiça de Deus, conforme Eliú fala lá, nos versículos 8 e 9, e aqui no versículo 12 a gente vê, não houve quem os socorresse. Mas em contrapartida, aqueles que buscarem ao Senhor, que clamaram ao Senhor, Ele os ouve, Ele sempre os ouve, e os livra das suas tribulações. Então, mostrando que Deus ele é um Deus de justiça, um Deus justo para aqueles que se achegam a Ele, mas um Deus também justo que vai punir aqueles que não se achegam a Ele, não se arrependem. Uma quarta característica da grandeza de Deus está nos versículos 10, 11 e 15, lá do capítulo 36 de Jó.
voltando lá para o texto base, Jó 36, os versículos 10, 11 e o 15. Está escrito assim: abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. O 15. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Então a característica que eu enxergo aqui, na palavra de Deus, nós podemos ver até por estudos e comentários, é a misericórdia de Deus. Eliú afirma que, por sua misericórdia, o Senhor é quem abre os ouvidos dos homens para a instrução, de modo que reconheçam as suas iniquidades e delas se convertam. Se assim o fizerem, os seus dias terminarão em felicidade, mas se não ouvirem, morrerão na sua cegueira. Nos diálogos anteriores, esse entendimento já tinha sido lembrado, também pelo próprio Eliú e por Elifaz. No capítulo 33, dos versículos 16 e 17, quando Eliú repreendia Jó, ele diz assim: então, eu vou ler a partir do 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Estão mostrando que é Deus, pela sua misericórdia, que Ele abre os ouvidos e faz compreender aquilo que tinha sido já falado. No nosso caso, pensando hoje, muitas vezes a gente ouve a palavra ou mesmo lê a palavra e ela, no momento que vamos dormir, que a gente reflete um pouquinho, medita sobre aquilo, que o Senhor esclarece, clareia nosso entendimento do texto. Então, mostrando que essa misericórdia de Deus em revelar a sua palavra aos seus. E Elifaz também tinha falado alguma coisa nesse sentido já, quanto à misericórdia de Deus, no capítulo 4, o versículo 21. Mas para dar um pouquinho mais do contexto, eu vou ler a partir do 18. Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Aqui mais uma vez o contraste, irmãos? Mostrando aqueles que não buscam a Deus, que vão morrer sem sentir essa misericórdia de Deus, desse entendimento, sabedoria que a palavra de Deus pode nos dar. Estão mostrando essa misericórdia de Deus para com os seus, aqueles que se achegam a Ele. Também uma quinta característica, essa talvez a que a gente normalmente não gosta de ouvir, é mostrando a grandeza de Deus em relação à sua ira. Os versículos 13 e 14 do texto de Jó 36, está escrito assim:
perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito... eu li o 14. A partir do 13. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Eliú afirma que os ímpios, por causa de suas ações, vida sem temor a Deus e idolatria, acumulam para si a ira de Deus e sofrerão as consequências dos seus atos de desprezo ao Senhor. Há várias outras passagens da Escritura que também confirmam isso. Eu anotei duas aqui, uma do Antigo Testamento, uma no Novo Testamento. O Salmo de número 55, versículo 23. Salmo 55, versículo 23. Diz assim: Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Então, aqueles que se afastam de Deus, que vivem contrários à lei de Deus, que não querem ouvir a lei de Deus, muitas vezes vão ter até a sua vida precipitada, né? Abreviados os seus dias. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários não chegarão à metade dos seus dias. Estão mostrando, né, revelando essa grandeza de Deus na sua ira. Também lá em Romanos, no capítulo 2. Romanos 2, a partir do versículo 5. Diz assim, a partir do versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então aqui Paulo, né, falando sobre gentios e judeus, todos os homens, né, são igualmente culpados diante de Deus, e que Deus vai trazer esse juízo a todo aquele que mantém o seu coração duro, como ele fala no versículo 5, e que Deus vai no dia da ira trazer as consequências e retribuirá a cada um segundo o modo de viver, segundo esse modo contrário às Escrituras, contrário à vontade de Deus. Então, concluindo, irmãos, essa reflexão, após as palavras de Eliú, o próprio Senhor, nos capítulos seguintes do livro de Jó, responde a Jó, confirmando e reforçando ainda mais o ensino desse jovem, mostrando a Jó o seu real lugar, não sendo mais justo do que Deus, mas sim de conhecimento e submissão à grandeza de Deus. Dos capítulos 38 até o 41, estão registrados os discursos do Senhor, onde, por meio de afirmações e várias perguntas, Deus revela-se a Jó como soberano Senhor de toda a terra. Jó reconhece a sua pequenez, insensatez e se humilha diante de Deus. Lá no capítulo 40, é um versículo bem conhecido do livro de Jó. Vamos abrir lá para ler também. Jó 40, os versículos 4 e 5.
Jó, após Deus, desde lá do capítulo 37, 38 até o 40, até o 41 vai seguir, né? Mas até o 40 aqui, até esse momento, né? Deus fazendo várias perguntas a Jó, Jó responde: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, olhando até por exemplo de Jó, que nós, né, muitas vezes devemos fazer isso mesmo, né, nos aquietar e não tentar nem argumentar contra Deus, porque Deus é que tem a sabedoria, a misericórdia, né, quando nós nos humilhamos perante Ele, sua bondade, sua justiça. Então a gente pode ver aqui Jó reconhecendo, né, a sua pequenez, a sua insignificância diante da grandeza de Deus. Jó reconhece que não tinha intimidade com Deus, pois o conhecia só de ouvir. Mas agora, após Deus se revelar a ele, podia vê-lo, não fisicamente, mas conhecendo-o intimamente, como o Senhor, que é grande, de sabedoria, poder, justiça, misericórdia, graça, pois aplicará a sua ira sobre os ímpios, mas aos justificados, por Ele mesmo, por meio de Jesus, Ele dá a vida eterna. No livro de Jó, nós não temos as respostas sobre por que os justos sofrem, mas a revelação de quem Deus é e que, ao conhecê-lo e servi-lo, temos a certeza de que seremos redimidos e justificados, pois como o próprio Jó expressou, lá no capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha essa convicção, cria de que o seu Redentor era vivo, verdadeiro, e que se levantaria para o redimir. Mas, na fraqueza humana, ele acabou também, né? Ali, num pequeno momento, ainda que o texto diz que Jó não pecou em momento algum, mas em alguns momentos ele quis se colocar como mais justo do que Deus, como a própria palavra diz. E Deus mostrou, Eliú primeiramente, depois Deus mostrou que não era bem assim, né? Que Jó estava se achando justo acima do próprio Deus. Tá bom. Vimos um pouquinho sobre a história de Jó, vimos o que Eliú fala, né, sobre Deus e o que nós podemos aprender sobre essa grandeza de Deus, as características, mas como aplicar isso às nossas vidas? Eu coloquei aqui 2 perguntas para a gente pensar como aplicação. A primeira é: como temos reagido às situações das nossas vidas? Temos reconhecido a soberania e a grandeza de Deus? Ou temos muitas vezes questionado sem refletir? Jó era um homem íntegro. Ele, como o próprio Deus falou, não havia na terra homem semelhante a ele. Mas alguns questionamentos que ele fez, como registrado aqui, nós já falamos, né? Ele se colocou como justo acima do próprio Deus, do Todo-Poderoso, como o versículo diz, né? E nós, como temos reagido? Como temos vivido? Temos reconhecido essa soberania de Deus, a sua grandeza nas nossas vidas? Que nós possamos perseverar em conhecer ao Senhor cada dia mais, por meio da sua revelação, a sua palavra, sua revelação especial, a sua palavra, e dessa forma viver para a honra e glória do Senhor, quer nas circunstâncias boas ou quer nas circunstâncias ruins. E que Deus nos abençoe e nos ajude nesse propósito de glorificá-lo em tudo, em todo o tempo, em todas as situações.